Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da disciplina Conteúdos e Didática da Matemática para as séries iniciais do ensino fundamental. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e eu fico muito feliz de saber que você está aqui assistindo essa aula, ampliando seus conhecimentos, explorando o mundo da matemática e hoje, especificamente, nós vamos estar trabalhando com a BNCC, né, um documento tão importante, atual, muito forte no território brasileiro e que todo pedagogo deve conhecer, deve compreender como que ela funciona, tá bom? Então, a nossa aula vai ser dividida em dois momentos. Esse primeiro momento comigo, tá? Onde vocês vão conhecer um pouco sobre a matemática na BNCC, e um segundo momento que vocês vão assistir um vídeo elaborado pela revista Nova Escola, pela Fundação Lema, falando sobre as competências gerais da BNCC e aprofundando um pouco sobre o conhecimento da BNCC, tá bom? Eu espero que vocês assistam aos dois vídeos, que eles serão muito importantes para que vocês compreendam a organização e a estruturação dos currículos estaduais para a nossa próxima aula, certo? Então, hoje nós começamos falando sobre a matemática e a BNCC, nessa proposta de estar trabalhando no módulo 4, a fundamentação legal do ensino da matemática no Brasil, tá bom? E aí, eu já começo trazendo para vocês um esquema que eu dei até um spoiler para vocês na aula passada, que é justamente sobre como que está organizada a educação básica na BNCC, tá? Então, a gente tem aqui as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que elas são comuns para para os dois níveis de ensino, né, que estão apresentados na BNCC, a educação infantil e o ensino fundamental, tá? Para a educação infantil, a gente vai ter os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento e os campos de experiência, tá? Assim como também os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento, que vão estar subdivididos em bebês, crianças muito pequenas e crianças, certo? E no ensino fundamental, nós vamos ter as áreas do conhecimento, vamos ter as competências específicas de cada área, que nós até já falamos sobre as competências específicas da matemática, mas vamos reforçar na aula de hoje. Depois, a gente tem os componentes curriculares dentro de cada uma das áreas do conhecimento. Os componentes curriculares, eles são o que a gente antigamente chamava de disciplina, tá? Então, matemática, língua portuguesa, arte, ensino religioso, educação física, inglês, são componentes curriculares e as competências específicas de cada componente, né? Tem as competências específicas das áreas do conhecimento e tem as competências específicas de cada componente. Dentro do ensino fundamental, vocês já devem saber, a gente tem os anos iniciais, que é a competência do pedagogo, né? A sua formação e também o desenvolvimento do seu trabalho, que contempla as turmas de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e os anos finais, que contempla do sexto ao nono ano, tá? Tanto no ensino fundamental, anos iniciais, como anos finais, a gente vai trabalhar dentro dos componentes curriculares com unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades, tá bom? E aí, a gente, no ensino fundamental, né, que é o nosso foco, a gente vai ter as áreas do conhecimento que favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, nos textos de apresentação, cada área específica, nos textos de apresentação, traz cada área específica e o seu papel na formação do aluno. As competências específicas da área explicitam como as 10 competências gerais se expressam em cada área do conhecimento. Aí a gente tem os componentes curriculares e as competências específicas dos componentes que possibilitam a articulação horizontal e vertical entre as áreas, tá? Vocês vão perceber no uso, né, no manuseio da Base Nacional Comum Curricular, essa possibilidade de interdisciplinaridade, de a gente estar fazendo aula de matemática, utilizando um texto da língua portuguesa, falando sobre datas da história, e essa interdisciplinaridade é justamente esta articulação horizontal e vertical que a gente traz aqui, tá bom?
E aí, para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades, elas estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. Então, a gente vai ter as habilidades, que são como se fossem os objetivos que os alunos devem alcançar, tá? E alcançar através de quê? Através dos objetos do conhecimento, que são os conteúdos que vão ser aprendidos nas aulas, que estão organizados em unidades temáticas. Então, é mais ou menos assim que a gente tem a organização da BNCC, dentro de cada um dos componentes curriculares. As unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades que vão ser desenvolvidas a partir de cada um dos objetos do conhecimento. Existe uma variabilidade de habilidades, existem objetos do conhecimento que só tem uma habilidade, há objetos do conhecimento que tem 3 habilidades para serem desenvolvidas, objetos do conhecimento que tem mais de 3 habilidades para serem desenvolvidas, e por aí vai. Então, atuar de maneira fundamentada e reflexiva em sala de aula com o componente curricular da matemática, tá? A matemática no ensino fundamental 1, a gente tem a organização da Base Nacional Comum Curricular em unidades temáticas. Nós já falamos também dessas unidades temáticas em outras aulas. Elas são 5, né? Elas são números, álgebra, grandezas e medidas, probabilidade estatística e geometria, tá? Essas unidades temáticas, elas organizam os diferentes objetos do conhecimento, que são os conteúdos, os conceitos e os processos, que vão ser estudados na matemática, tá? Dentro dessa unidade temática, a gente vai ter as habilidades, que vão ser as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas pelos alunos. E vão ter que estar organizadas de uma forma que contemplem as competências gerais da BNCC, tá certo? Então, as competências gerais da BNCC, elas devem ser contempladas no planejamento das unidades temáticas. E aí a gente tem, além das competências gerais da BNCC, que elas vão estar presentes na matemática, na língua portuguesa, na história, na geografia, a gente tem também as competências fundamentais do letramento matemático. Vocês lembram que é letramento matemático? Que é a capacidade do indivíduo de utilizar os conhecimentos matemáticos no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano, certo? E as competências do letramento matemático, elas são 4, né? Argumentação, raciocínio, comunicação e representação. Deixa eu ver se eu consigo organizar bem aqui esse slide. Aqui na palavra raciocínio, gente. Aqui ficou certo. Acho que é porque está precisando de espaço. Pronto. Deu certo. Então, a BNCC, né, no Conselho Nacional de Educação, diz que, ao defender a importância dos recursos didáticos para a apreensão de significados dos objetos matemáticos, a nova versão da BNCC utiliza o termo software de geometria dinâmica, que entende-se por software de geometria dinâmica aqueles capazes de construir e manipular objetos geométricos na tela do computador com possibilidade de arrastar a figura, né? Aqui só é uma observação sobre quando a gente encontrar esse termo software de geometria dinâmica. Tá? A matemática no ensino fundamental 1. Por que matemática no ensino fundamental 1? Porque o ensino fundamental 1 são os anos iniciais, que é o nosso público-alvo de trabalho, tá certo? E aí eu trago aqui em destaque o protagonismo do aluno. Por que protagonismo do aluno? Porque a BNCC, ela propõe esse protagonismo, né? Ela propõe que a gente permita que o aluno, ele descubra por si só, que ele resolva problemas, que ele seja capaz de atuar na resolução dos conceitos matemáticos, tá? E isso deve acontecer através de uma condução de um planejamento passo a passo, né?
o modo de fazer, as estratégias didático-pedagógicas, elas devem conduzir o aluno para esse protagonismo, através de um planejamento, né, onde a matemática é uma linguagem, e assusta se trabalhada precocemente ou de forma indevida, né? Trabalhar primeiro as ideias e depois a linguagem. Então, é importante que a gente esteja atento a essa forma de ensino da matemática, tá certo? E aí, gente, aqui eu trouxe para vocês as competências gerais da BNCC, mas nós não vamos nos aprofundar dela, porque eu vou deixar para vocês um vídeo que trata sobre as competências gerais de uma forma bem mais estruturada, para que a gente não fique tanto tempo falando sobre competência geral aqui na aula que a gente está falando de matemática, tá certo? Então, já vai aqui um spoiler, né? De ao final da educação básica, os estudantes deverão ter desenvolvido as seguintes competências gerais, tá? Então, essas competências gerais, elas perpassam toda a vida estudantil do aluno, da educação infantil ao ensino médio, tá certo? A BNCC especifica o que se espera do sujeito da aprendizagem, o que se espera do sujeito do ensino, os diretores, especialistas e professores, né? É importante que a gente possa também estar atento a essas questões. Para trabalharmos com focos nas competências, é preciso considerar os objetos de conhecimento, os valores e os procedimentos presentes nas habilidades e nas metodologias de ensino. Nos próximos slides, você pode notar como os valores e os procedimentos estão indicados nas definições das competências. Então, olha só, atuar tendo como referência as competências específicas de cada área do conhecimento e componente curricular é fundamental, né? Então, o professor, ele precisa ter clareza de que ele precisa conhecer essas competências e sempre voltar lá no livro, né, lá no manual da BNCC, justamente para estar tentando casar essas competências com as suas aulas do dia a dia, porque senão de nada adianta a gente ter uma base nacional comum curricular que interceda pela aprendizagem dos nossos alunos, né? E aí a BNCC descreve as competências específicas da matemática para o ensino fundamental. Eu trouxe elas aqui porque eu acho que é sempre importante. Tem um dia que você não está muito bem, não prestou atenção suficiente, e aí a gente vai estar lendo, né, para que vocês possam relembrar um pouco sobre essas competências específicas, tá? Que é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, que contribui para a solução de problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive os impactos no mundo do trabalho. A matemática também, ela desenvolve o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes. Ela deve também compreender as relações entre os conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, que são o que a gente chama de unidades temáticas, certo? A aritmética, né, que são os números, a álgebra, a geometria, a estatística e a probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, tá? Aí a gente traz a linguagem, a história, a geografia, a arte, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar os conhecimentos matemáticos, desenvolvendo autoestima e perseverança na busca pelas soluções, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, isso é importantíssimo. Utilizar processos e ferramentas matemáticas para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando essas estratégias e esses resultados. Enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, né, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressando suas respostas e sínteses, conclusões, utilizando diferentes registros em linguagem. Aí a gente vai ter os gráficos, as tabelas, os esquemas, né, além dos textos escritos, e outras linguagens também para descrever algoritmos, fluxogramas e dados matemáticos. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. E a última competência específica,
da área da matemática, que é interagir com seus pares de forma cooperativa, né? Nós já falamos sobre isso, a importância desse respeito ao modo de pensar dos colegas e o constante aprendizado com as diferenças, que são fundamentais. Então, as competências específicas do conteúdo nos indicam a necessidade de realizarmos práticas em sala de aula que potencializem a aprendizagem e o desenvolvimento dessas competências. É o que eu disse anteriormente. Nós não podemos planejar apenas pensando no conteúdo, que são os objetos do conhecimento presentes na BNCC. Nós precisamos focar nas competências, principalmente do ponto de vista dessas competências específicas. Por quê? Porque as competências específicas, elas nos levam, elas aprimoram as competências gerais, tá certo? E aí, eu trouxe aqui para vocês algumas práticas em aulas de matemática que podem potencializar essas competências específicas dessa área, né? Essas competências que nós acabamos de ler. A aprendizagem e desenvolvimento das crianças e dos jovens, ela deve passar por esses aspectos, né? O professor deve estar atento para não privilegiar o desempenho dos meninos em detrimento do das meninas e gerar uma questão de gênero que pode estar trazendo preconceito, discriminação, né? Isso, consequentemente, vai validar as competências específicas, organizar duplas ou grupos para a realização de tarefas é muito importante para que as crianças possam aprender de forma colaborativa, através da cooperação, aproveitar diferentes referências que as crianças e jovens tragam de seu dia a dia, que são os conhecimentos prévios. Então, a criança chega dizendo que foi para a roça colher milho ou feijão, e aí fez uma conta matemática lá na roça, e a gente vai aproveitar essa situação, essa referência que a criança trouxe, como uma situação problema, tá? Para a nossa aula, validando os seus conhecimentos prévios, certo? Solicitar que os estudantes argumentem sobre as opções feitas ao resolver problemas, solicitar que os alunos registrem e comentem o que sabem sobre determinado problema, valorizando esses registros dos alunos. Isso também é papel do professor, é uma forma de potencializar essas competências, tá? O desenvolvimento dessas competências, propor o uso das tecnologias para buscar soluções e validar estratégias, uso da calculadora, uso do computador, né? O uso de recursos, de aplicativos que podem estar auxiliando na criação de tabelas e gráficos, e, consequentemente, vai estar valorizando, né? Vai estar influenciando os alunos para serem aqueles protagonistas que a gente tanto quer que eles sejam. Pedir que os estudantes antecipem possíveis soluções com base nas vivências de cada um, são as hipóteses, né, que são importantes para o processo de aprendizagem, que não devem ser entendidas como erros, mas sim como etapas do aprendizado. Assegurar que todos os alunos estejam tranquilos para se expor e que tenham persistência na busca das soluções. E essa tranquilidade é justamente do ponto de vista do respeito mútuo, da cooperação, da colaboração na sala de aula, que são imprescindíveis para o desenvolvimento das habilidades individuais de cada indivíduo, tá certo? Atuar de maneira fundamentada e reflexiva em sala de aula exige que a sociedade contemporânea imponha um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Isso é fundamental nessa sociedade contemporânea, né? Essas questões do processo educativo, elas vão ser respondidas com um planejamento bem elaborado, organizado, fundamentado em teorias pedagógicas da área específica ou da didática geral, tá? Então, isso é importantíssimo. No novo cenário mundial, comunicar-se, ser criativo,
analítico, crítico, participativo, produtivo e responsável requer muito mais do que a acumulação de informações. Aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para aplicar, para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, são competências que se contrapõem à concepção de conhecimento desinteressado e erudito entendido como fim em si mesmo. Olha só, gente, como é lindo de ouvir, né? É lindo de se ver, mas também não é impossível de se viver, tá? Então, essa capacidade de análise crítica, de participação, de produção responsável, ela requer direcionamentos, metodologias adequadas que o professor, que você, que eu, que nós somos capazes de executar na sala de aula. E como, né? Compreendendo o que faz, como faz, para quem faz, sabendo justificar a sua prática e o resultado dos seus alunos. Agora, só um instante que eu acho que eu... Só um instante, gente. Eu coloquei a última imagem no meio dos slides, por isso que eu estou aqui organizando, gente. Então, vamos lá. Agora deu certo. Então, olha só, para que a gente possa entender, né, compreender a matemática na BNCC como possibilidade de aprendizagem significativa, né? A gente tem aqui vários elementos que vão ser importantes para esse processo. A resolução de problemas, como didática da matemática, situações desafiadoras, processo de reflexão, ação-reflexão, construção e desenvolvimento de resoluções, de resolução de problemas, de técnicas, de hipóteses utilizadas pelos alunos, um incentivo à autoconfiança, à criatividade, à imaginação, e a busca por essa complexidade crescente de saberes, né? Essa curiosidade, esse desafio que motiva, que incentiva o aluno a querer aprender mais, a ir além, eles são fundamentais para a aprendizagem significativa. E dentro da área da matemática, a gente tem, né, o conhecimento matemático, que ele também é conhecimento humano. Essa matemática escolar vista como um processo de permanente construção, que é fundamental para esse processo da matemática. O estudante, que deve ser motivado a questionar, testar e validar suas hipóteses, construindo formas de pensar que o levem a refletir e agir criticamente, que é justamente o que nós acabamos de apresentar para vocês no slide anterior, que é a aprendizagem significativa, tá? E aí, qual é o papel da BNCC, gente? É justamente, além de propor objetivos básicos de aprendizagem, tem um papel de encorajar os professores a propiciar aos estudantes oportunidades para o desenvolvimento dessa autoconfiança, tá certo? O ensino da matemática, ele visa a uma compreensão do mundo e das práticas sociais, qualificando a inserção no mundo do trabalho. Vocês lembram de uma competência específica que justamente prevê essa compreensão do mundo a partir das práticas sociais, que está muito relacionado com o letramento matemático? Pois é. Então, o ensino contextualizado interdisciplinar, né, esse ensino que parte do cotidiano, que gera aprendizado para o cotidiano, para a vida e, consequentemente, dentro das várias áreas dos saberes, mas que se persiga o desenvolvimento da capacidade de abstrair e de perceber o que pode ser generalizado.
contextualizar, abstrair, contextualizar, né? Partir do contexto, adentrando o mundo da abstração, né? Do abstrato, do conhecimento generalizado e voltando para o contexto. Envolve outras capacidades essenciais, como imaginar e criar, tá bom? E o conceito em foco, trabalhar por meio da resolução de problemas. E resolução de problemas é uma tendência didática da matemática, né? Essa metodologia, ela é fundamental na matemática desde a educação infantil, tá certo? E a elaboração de problemas, que é um aprendizado de forma invertida, né? Onde o próprio aluno ele vai questionar, ele vai criar situações, problemas para que ele, resolvendo com os colegas e com os professores, ele esteja desenvolvendo o seu aprendizado. Desse modo, a matemática poderá fornecer ferramentas para a compreensão da realidade e nela atuar e desenvolver formas de raciocínio e processos. Aqui a gente tem a estrutura do componente matemática na BNCC, né? Que eu já apresentei para vocês, a gente já falou sobre as unidades temáticas, que são 5: números e operações, geometria, estatística e probabilidade, álgebras e funções e grandezas e medidas. No trabalho em sala de aula, a articulação entre cada um dos eixos, né, dessas unidades temáticas, e dentro de cada um deles deve ser o foco das atenções, tá? Então, é importante ressaltar que essa divisão serve tão somente para facilitar a compreensão do conjunto de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e como eles se relacionam, certo? Então, a organização dessas unidades temáticas, ela é fundamental para o planejamento do professor. Nós não vamos chegar dizendo para os alunos que a gente vai estar dividindo a matemática em unidades temáticas. Elas são importantes para a organização mental, para o planejamento do professor de matemática, certo? Aqui são os objetivos gerais da formação da área da matemática para os anos iniciais. Usar conhecimentos matemáticos para compreender o mundo à sua volta, desenvolver o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a capacidade para criar, elaborar e resolver problemas. Reconhecer a presença da matemática, né, nas práticas sociais e culturais de aspectos quantitativos e qualitativos. Reconhecer a existência da relação entre conceitos matemáticos na geometria, grandezas e medidas, estatística de probabilidades, números e operações, álgebra e funções, bem como entre a matemática e outras áreas do conhecimento, esse campo interdisciplinar que a matemática é, né, que é fundamental para essa, como objetivo, né, geral. Comunicar-se matematicamente, interpretando, descrevendo, representando e argumentando, fazendo uso de diversas linguagens, estabelecendo essas relações, desenvolver a autoestima e a perseverança, usar tecnologias digitais no trabalho com conceitos matemáticos, são objetivos gerais, tá? E aí, dentro desses objetivos gerais, né, a gente trouxe para vocês aqui uma tabela, tá? Com eixos de formação, né, nos anos iniciais, que é letramentos e capacidades de aprender, leitura de mundo natural e social, ética e pensamento crítico, solidariedade e sociabilidade. Então, a gente tem aqui os objetivos gerais, né, da formação desse componente da matemática. Por exemplo, usar conhecimentos matemáticos para compreender o mundo à sua volta. Ele deve usar nos eixos de letramento e capacidade de aprender, no eixo de leitura de mundo natural e social, e no eixo de solidariedade e sociabilidade. Desenvolver o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a capacidade para criar, elaborar e resolver problemas, no letramento, na ética e na solidariedade e sociabilidade. Reconhecer a presença nas práticas sociais e culturais de aspectos quantitativos e qualitativos em todos os eixos. Reconhecer a existência das relações entre conceitos matemáticos de geometria, né, das unidades temáticas como um todo, bem como em outras áreas. Letramento e capacidade de aprender, leitura do mundo natural e social. Comunicar-se matematicamente, 3 eixos, né? No letramento das capacidades, e a capacidade de aprender, leitura do mundo natural e social, e na sociabilidade e solidariedade. Desenvolvimento da autoestima e da perseverança, no letramento e na sociabilidade. E o uso das tecnologias digitais em todos os eixos, né?
é importante que a gente possa entender que esses objetivos gerais, eles auxiliam lá nas competências específicas, que auxiliam nas competências gerais da BNCC e, consequentemente, na aprendizagem significativa dos alunos, tá bom? E aqui são a quantidade de objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento por eixos ao longo do ensino fundamental, né? O que compete a gente é do primeiro ao quinto ano, tá? Então, a gente tem aqui em geometria, a gente tem objetivos de aprendizagem de geometria 3 no primeiro ano, 3 no segundo ano, 4 no terceiro, 4 no quarto e 4 no quinto. No primeiro ano, dentro das 5 unidades temáticas, a gente tem 13 objetivos de aprendizagem para serem alcançados ao longo do primeiro ano. No segundo ano, 19, no terceiro, 19, no quarto, 23 e no quinto, 21. A gente não vai estar descrevendo cada uma dessas unidades temáticas e a quantidade de uma forma individualizada, porque isso é muito fácil de vocês observarem na BNCC, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão encontrar a organização da BNCC através de um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E aí, como o conhecimento matemático ele é apresentado nas escolas, né? A visão atual é de uma ciência que precisa, perfeita e imutável. A visão ideal, né, do conhecimento matemático é que a matemática, gente, ela é uma ciência humana, historicamente construída com momentos de crises, impasses, hesitações, dúvidas, conflitos e constante dinamismo, né? E isso é que a gente precisa chegar nesse ideal, tá? Qual que é a função da matemática, né? Na visão atual, infelizmente, a gente ainda trabalha com tratamento de conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida sucessão, né? Cada conteúdo numa gavetinha. Mas a gente precisa avançar para uma visão ideal, que é uma abordagem que estimule a reflexão, a apreensão do significado, em que as conexões sejam favorecidas e destacadas, e eu digo mais, que possam gerar, de fato, a aprendizagem significativa dos nossos alunos, tá? E aí, para que a gente possa pensar, ter um pensar diferente, um agir diferente, para a gente chegar nesse ideal, né, dessa visão ideal da função e dos objetivos da matemática, somente com conhecimento, somente lendo, né? Somente explorando esses vídeos, explorando esse material que eu estou deixando aqui para vocês, de leituras complementares, de aprofundamento, tá bom? Então, tente aprender alguma coisa sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. Quem disse isso não fui eu, foi o Thomas Henry Hullix, certo? E eu quero dizer para vocês que eu adorei, estou adorando estar com vocês aqui, e eu espero que na próxima aula estejamos juntos novamente, tá bom? Obrigada e fiquem com Deus. E vou estar deixando, né? Volto a dizer para vocês, vou estar deixando o vídeo que fala sobre as competências gerais da BNCC e que faz um aprofundamento sobre a BNCC como um todo, tá? Porque aqui na nossa aula nós falamos da matemática na BNCC e a gente vai na próxima aula trabalhar com os currículos estaduais, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.